diferença entre ser aluno e ser estudante? Há muitos anos atrás, eu tive contato com esse professor aqui, professor Pier, né? Assim que eu me formei em matemática, comprei esses 2 livrinhos dele, que foram mágicos na forma como a gente aprende, né? Aprende sobre nós mesmos e aprende principalmente sobre os nossos alunos. E aqui, nesse livro, ele mostra a diferença entre ser aluno e a diferença entre ser estudante. Ele fala que aluno é aquela pessoa que vai para a escola e lá na escola ele não dorme, ele presta atenção nas aulas, ele foca naquilo que o professor está explicando. Ele mostra que a aula foi feita para você entender determinado assunto. Então, é o momento da aula que você tem que questionar o professor, você tem que perguntar suas dúvidas, você tem que entender aquilo que está sendo falado. Então, ele mostra que a diferença, né? Aluno é uma pessoa passiva, que ele está ali recebendo informações, entendeu? Então, ele tem que ser passivo. O momento da aula não foi feito para você poder copiar o que o professor está copiando, né? Está escrevendo no quadro. O momento da aula, quando o professor está explicando, simplesmente é passivo. Você senta e absorve aquele conhecimento. Esse é o momento da aula. E também de questionar, né? Então tá, e qual que seria então a diferença do estudante? Estudante é aquele cara que está lá na casa dele. E lá na casa dele, ele faz as suas tarefas, ele prepara os seus resumos, os seus mapas mentais. Aí vai do estudante. Cada um, né, tem uma forma melhor de assimilar o conhecimento. A tarefa de casa, ela é essencial nesse sentido. Muitos de nós acham ruim, né? Ai, que tanto de tarefa. Ai, tarefa de casa. Pessoal, a tarefa, ela tem que ser o complemento da aula. Inclusive, ele ensina. Um professor que tem coragem de dar uma aula e não passar uma tarefa, ele está assassinando o conhecimento daquele aluno. Ele coloca isso bem escrito aqui, que não existe aula sem tarefa de casa. Então é mais ou menos isso. O estudante, aí ele é ativo, né? Então o estudante, ele está o quê? Ele está dentro da casa dele e lá sim ele está exercitando, lendo, vendo videoaulas, escrevendo mapas e resumos, mapas mentais, né? Então, essa é a diferença entre ser aluno e ser estudante. E eu vou só colocar aqui uma frase que para mim faz muito sentido, né? Inclusive pretendo, né, fazer algum conteúdo especificadamente sobre essa frase. Aula dada é aula estudada. Que dia? Hoje. Ele bate muito na tecla sobre isso. Por que muitas vezes não dá certo a gente estudar na véspera da prova? Porque na véspera da prova já juntou um tantão de conteúdo. Você já recebeu uma quantidade enorme de informação e você quer tentar assimilar isso um dia antes da prova. Não dá certo, né? Isso é suicídio, não tem jeito. Não existe milagre. Quando tem até um memezinho, uma piadinha que fala assim, né? Ai, professor, me ajuda, minha prova é amanhã. E aí a gente fala assim, vai para a igreja, reza, né? Faz a sua oração, pede para Deus. Cara, porque realmente um dia antes da prova eu não consigo te ajudar em exatamente nada. Então, é sobre isso. Aula dada, se o estudante é aquele cara que estuda pouco, mas estuda sempre, ele no dia, na véspera da prova, ele não está preocupado, né? Prova surpresa. Cara, prova surpresa devia ser a coisa mais natural e simples do mundo. Por quê? Porque se você estudou o conteúdo de ontem, qual que é o problema de ter uma prova hoje? Não tem problema nenhum, porque o conteúdo já tem que estar nos seus arquivos mentais. Não tem que estar ali, porque a gente tem 2 tipos de arquivo, tá, pessoal? Aqui nós temos o nosso arquivo onde ficam gravados, né, as coisas para sempre, né? Você sempre se lembra, né? Uma tabuada, por exemplo, aprendi, nunca esqueci. E tem aquelas coisas que você só coloca na área de trabalho, como se o seu computador aqui fosse a sua área de trabalho. Desligou o computador, a área de trabalho some, você não salvou o arquivo, né? É mais ou menos por aí. Estudar na véspera da prova é isso, é você colocar as informações na área de trabalho sem salvar. Conclusão, as informações somem assim que você dorme, ou então que você se distrai. Ele até conta, né, que aluno quando estuda na véspera da prova, ele chega assim, já focado, nem mexe a cabeça, não pode nem chacoalhar, não conversa comigo, porque senão vai esquecer aquilo que estudou. É mais ou menos por aí. Então, na verdade, o segredo do estudante é estudar pouco, mas estudar sempre. É aula dada, é aula estudada. Sempre no dia presente. Essa é a diferença que eu aprendi com esse professor queridíssimo. Vou colocar lá no meu Instagram algumas coisas sobre ele, professor Pier. Ele já é falecido, infelizmente, mas aprendi muito com ele. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e dar aquele joinha.